Muito bom. Agora nós vamos corrigir as atividades. Deixa eu só confirmar o dia, do dia 25/6, tá? Vamos ver aqui. As atividades dia 25/6, a perguntas eram: quem foi Gregor Mendel e o que ele descobriu? Qual é a primeira lei de Mendel e qual a diferença entre um alelo dominante e um recessivo? Vamos ver? Bom, o Mendel, ele foi um cientista, mas ao mesmo tempo ele era padre também, né? E naquela época se estudava muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, o que aconteceu? Ele começou a fazer cruzamentos de ervilhas, multiplicar as ervilhas e fazer testes e ver quais, o que nascia de duas verdes e duas amarelas que se misturavam. E por aí ele foi fazendo, foi cruzando vários tipos, lisas, rugosas, e foi vendo as gerações descendentes. A ervilha era uma planta legal porque ela era rápida e fácil, ela se multiplicava muito rápido, né? E ele conseguiria ver os descendentes. Se ele pegasse um animal ou um ser humano, demoraria muito tempo. Então, com as ervilhas, não, era bem mais rápido. E aí ele conseguiu decifrar, então, as leis da genética. Né? Ele foi o pai da genética. A importância do estudo dele foi isso. Porque com isso ele não usava o nome gene, como a gente usa hoje, com mais tecnologia, porque ele não tinha toda essa tecnologia que nós tínhamos. Mas ele descobriu que existia uma característica que era passada de geração para geração, foi então a criação da primeira lei dele. E sem esse estudo, provavelmente nós não teríamos todo o conhecimento que nós temos hoje sobre os genes e sobre a genética, porque foi ele que começou a perceber que tinha algo invisível que às vezes passava e às vezes passava, mas ficava oculto, que hoje a gente entende que são os genes, tá? Então, a primeira lei de Mendel, deixa eu ver aqui, diz assim: as características dos indivíduos são determinadas por um par de fatores hereditários que se separam na formação de gametas. Então, ele descobriu que tinha, quando os gametas são formados lá, né, eles recebem, então, um parzinho de fatores que vão se separar, ou seja, um do pai e um da mãe. Na verdade, são os genes, certo? Do óvulo e do espermatozoide, e que vão depois se juntar. São os genes de cada ladinho, né, que vão passar. Esse par de fatores, na verdade, seriam os genes e os alelos, né, que ele acabou descobrindo ao entender isso. Então, por isso que hoje a gente sabe que os cromossomos estão em pares, que é um do pai e um da mãe, né? E vão ser sempre dois alelos ou duas letrinhas, porque ele acabou descobrindo isso, que tinha essas duas características que eram ocultas, ele não conseguia ver no microscópio, mas ele chegou a essa conclusão e criou essa primeira lei. Ok? Então, qual é a diferença de um alelo dominante para um recessivo? Vamos ver aqui. Então, quando um alelo dominante se manifesta em dose dupla, a gente chama de azão-azão, né? E é homozigotos que a gente diz. E a gente vai dizer que ele pode ser dominante ou recessivo. Se for duas letras maiúsculas, quer dizer que ele é dominante. Se for duas letrinhas minúsculas, quer dizer que ele é recessivo. A diferença é, o dominante, apenas uma dele já serve para manifestar a característica. Então, se eu tiver um azão e um azinho, vai manifestar a característica do azão. Por exemplo, que azão fosse olho verde azão fosse olho preto, que é dominante, e azinho fosse olho verde, ia ser olho preto. Agora, o azinho quer dizer que ela só vai se manifestar na pessoa se tiver um do pai e um da mãe, senão a pessoa não apresenta a característica, fica oculta. Então, por exemplo, o olho verde. Se o pai e a mãe juntarem os dois genes e a criança tiver os dois genes ali, do pai e da mãe, ela vai ter olho verde. Mas se um deles passar o gene de olho preto e o outro olho verde, vai predominar o olho preto, porque o olho preto é dominante. Então, todo o alelo dominante, ele predomina sobre o recessivo e vai ser sempre representado com letra maiúscula. Para o dominante aparecer, ele pode estar azão-azão ou azão-azinho, porque só uma deles já é tão forte que já sobrepõe sobre a outra. Para ele ser recessivo, ele vai ter que ser uma letrinha minúscula duplicada, senão ele não aparece, só fica oculto dentro, né, da nossa célula. Então é possível que alguns de nós possam ter, inclusive, o gene para olho claro, mesmo não tendo olho claro, porque como ele é recessivo, ele não se manifesta, se manifestou a característica dominante, que seria o olho mais escuro. As pessoas que têm olho verde se manifestaram porque receberam um do pai e um da mãe, receberam em dose dupla. E aí, cada característica a gente vai ter que descobrir se é dominante ou se é recessiva. Tá bom? Essa seria a correção principal, né, dessas atividades desse dia. Certo? Então, tá bom. Um grande abraço.